agradecer a presença de todos, então, e nós vamos então tratar nesses próximos minutos sobre a solução Markforged, né, de impressoras 3D. Nós vamos então falar um pouquinho sobre o foco deles de ser suporte à produção, não necessariamente uma impressora 3D de protótipos. E aí então nós vamos tratar durante esses próximos minutos a respeito de 3 tópicos principais. Vou botar aqui. Quero conversar com vocês um pouquinho sobre a Markforged em si. Quero falar um pouquinho sobre a impressão que eles fazem de peças plásticas. E uma última parte nós vamos falar sobre a impressão em metais. O objetivo deste webinar é justamente propor um pouco mais de informação para aqueles que estiveram no stand da SK na ExpoMAF. Nós sabemos que num ambiente de feira é barulhento, é corrido. Normalmente nós estamos lá para ver uma série de assuntos diferentes. Então agora nós queremos dar atenção total para essa solução. Já vou antecipando também que no período da tarde, às 3 horas da tarde, às 15 horas, nós teremos um segundo webinar falando sobre as soluções da HP. Então, se tiverem oportunidade ou se tiverem curiosidade, voltem à tarde que nós vamos falar um pouquinho sobre essa outra solução que nós temos. Mas, para todos os efeitos, agora nós vamos falar sobre Markforged. E em se tratando de Markforged, eu já havia comentado antes, a Markforged, quando foi criada, ela se baseou no fato de que muitas das soluções em impressão 3D não conseguem entrar no ambiente fabril. Então a proposta da Markforged é ser uma solução que dê suporte à produção. Não necessariamente, não obrigatoriamente fazer protótipos. Tá, mas se eu quiser um equipamento que faça protótipos e produtos novos para mim, pode ser? Claro que pode, sem dificuldade nenhuma, tá? Mas apenas para deixar claro que a Markforged, quando nasceu, tinha um propósito de ser muito mais uma ferramenta que vai criar outras ferramentas do que necessariamente criar produtos novos. Para ela poder atingir esse objetivo, ela se vale então de um espectro grande de materiais que vão estar entre plásticos, materiais compósitos e metais. Tá? Então, acho que o mais diferente aqui do que nós vemos são os compósitos. Material compósito, ele é aquela matéria-prima feita de pelo menos 2 materiais diferentes. Então, só para citar um exemplo, uma fibra de carbono, ela é feita de um material chamado matriz e da fibra de carbono propriamente dita. A junção desses 2 materiais compõe o que a gente conhece como fibra de carbono. Na impressão 3D, na Markforged, nós conseguimos trabalhar como se fosse um fio desse material compósito, que é o que eu quero mostrar para vocês daqui a pouquinho. Atualmente a linha da Markforged é composta por 7 equipamentos. Então essa é a linha toda. Nós temos 2 grandes grupos, um é chamado de desktop, o outro é chamado de industrial. A linha desktop é bem o que o nome propõe, é um equipamento que vai ficar em cima da mesa, do lado do usuário. É um equipamento muito simples de utilizar, bem tranquilo, e trabalha exclusivamente com materiais
plásticos e compósitos. Na linha industrial, eu já vou ter um equipamento maior, com volume de trabalho, volume de impressão maior. Estruturalmente é um equipamento também mais robusto, mais cheio de recursos, né? De maneira que eu consigo extrair da linha industrial peças com uma resolução, com uma precisão dimensional maior. Para vocês terem uma ideia, falando da linha desktop, a menor camada que eu consigo fazer hoje é de 100 microns, enquanto que na linha industrial eu já consigo atingir 50 microns de camada, e isso é bem fino mesmo. Na linha industrial eu vou ter, então, vamos dizer, 2 subgrupos, um é compósitos, um é feito de compósitos, e um outro grupo feito de impressoras para a área de metais. Tanto a linha desktop quanto a industrial, ela tem uma situação muito interessante, que é a possibilidade de upgrades. Então eu consigo, não obrigatoriamente, fazer uma aquisição, talvez naquele momento não do equipamento que eu queira, mas no momento posterior eu consigo fazer o upgrade, a atualização para um modelo maior, com mais recursos, enfim, é uma maneira de eu não perder o meu investimento. Então, nós tivemos várias situações na Expo Mafia onde as pessoas vinham e gostavam do equipamento, e aí quando falávamos de valores, elas até começavam a pensar como é que elas iam fazer e tal. Pois bem, dá para você agora, nesse momento, fazer a aquisição de equipamento menor, por exemplo, e dali para frente a atualização, o upgrade dele, até chegar nos modelos que você deseja. Dentro da Markforged nós temos alguns modelos que são campeões, tá? Justamente pela diversidade de materiais que nós temos. Tanto a Mark II quanto a X7 são os equipamentos mais procurados. O que eles têm de diferente dos outros equipamentos das suas linhas? Basicamente a disponibilidade de materiais. Então, só para dar um exemplo, Onyx One trabalha somente com Onyx. Onyx Pro vai trabalhar com o material Onyx mais uma fibra de vidro. Mark II trabalha com Onyx, com nylon e com todas as fibras disponíveis. Isso vai acontecer também com a linha industrial. A X3 trabalha somente com Onyx, a X5 trabalha somente com Onyx mais a fibra de vidro, a X7 Onyx, nylon e todas as fibras disponíveis. De qualquer maneira, o posicionamento que a Markforged tomou para si acabou destacando, acabou se convertendo em vendas. De maneira que em 2018 a Markforged foi a empresa número 2 em número de máquinas entregues naquele ano. Então, praticamente ninguém entregou mais máquinas no mundo do que a Markforged, né? Com exceção da Stratasys, que já está aí há muito mais tempo que a Markforged no mercado. Então esta é a Markforged. É uma empresa global, uma empresa que já tem atuado em vários locais aí, principalmente Estados Unidos e Europa. Chegou ao Brasil no final do ano através da SKA, e nós já temos inclusive clientes que adquiriram esses equipamentos para seu próprio uso. Nós vamos então falar um pouquinho sobre como que trabalha o processo deles para a linha de compósitos, para a linha de plásticos, para depois continuarmos para a linha de metais. O processo de impressão de uma Markforged, ele na verdade é bem conhecido. Nós chamamos de
Filament Fused Fabrication, tá? Que não deixa de ser uma FDM. O seu material principal é um material chamado Onyx, e apesar desse nome diferente, esse nome que ele ganha, Onyx não deixa de ser um nylon. É um nylon 6 com carga de fibra de carbono picada na sua formulação. Então, o próprio Onyx já contém fibra de carbono na sua fórmula. Isso faz com que ele seja mais forte do que os ABS e PLAs que nós vemos aí no mercado. Esse processo por si só não é o que torna a Markforged conhecida. O que torna a Markforged única dentro do mercado de manufatura aditiva é justamente o fato dela trabalhar com um segundo processo, que nós chamamos de Continuous Fiber Fabrication. Então, junto com o processo FDM, tem um processo que corre em paralelo com fibra contínua. E dependendo da fibra que você vai utilizar, esta peça pronta pode ser inclusive mais forte do que uma peça usinada em alumínio. Então, para poder ilustrar essas duas tecnologias trabalhando, me permita aqui dar um exemplo. Nós vamos pegar um arquivo. Isso é uma castanha de placa de torno. Todo mundo sabe que manufatura aditiva é feita por camadas, então vamos escolher uma camada qualquer. Deixa eu posicionar ela aqui numa vista melhor. O Eiger, que é o software da Markforged, vai propor uma estratégia de fabricação algo parecido com isto. Então, o que está em branco vai ser depositado material Onyx. O que está em amarelo vai ser a deposição do material de fibra. Na prática, a peça vai ser algo parecido com isso. Então aqui eu queria trazer para vocês algumas coisas. A primeira situação é que fazemos peças com fibra? Sim, fazemos peças com fibra, mas não fazemos peças exclusivamente com fibra. A fibra sempre vai ser um reforço da peça que eu estou fazendo em Onyx. Por isso que você não vê o exterior da peça sendo feita em material amarelo. A segunda coisa que eu quero trazer para vocês é que é padrão a estratégia de construção alveolar. Essa que tem aí um preenchimento em padrão triangular. Isso torna a peça, por um lado, mais leve, bem mais leve. Segundo, isso vai acelerar o tempo de fabricação. Tá? E a fibra vai fazer o papel de reforço. Então eu não preciso ter uma peça sólida para ter resistência mecânica. Eu posso trabalhar tranquilamente uma estratégia como essa que foi proposta pelo software. Então assim, o que eu vou ver numa máquina em funcionamento vai ser isso aqui. Um ambiente bem tranquilo, a peça sendo fabricada ali, tanto com o material básico quanto a fibra. E aí então, respondendo à pergunta de várias pessoas que nos visitaram lá na ExpoMAF, vocês olham aqui para o lado direito, embaixo, eu tenho um cabeçote com um duplo extrusor. Então, o extrusor para Onyx é aquele tubo mais espesso, de diâmetro maior, e logo abaixo dele o extrusor, onde a gente vê um tubo bem fininho, né, chegando nele, é por onde passa a fibra. Então, no momento da deposição da camada, ele vai primeiro passar um material, provavelmente é o Onyx, e num segundo momento ele vai passar a fibra para compor aquela camada. Um outro detalhe para vocês aqui também, agora do lado esquerdo, em cima, nós temos a fibra, que fica alojada dentro da própria impressora.
o material principal ele não fica dentro, ele vai ficar numa caixa seca que é montada fora da impressora, ou no caso de uma industrial, embaixo dela. Então, esses são os detalhes que eu queria trazer para vocês. E falando sobre fibras, então, quais são as fibras que nós temos disponíveis hoje? A primeira delas, e como eu havia comentado, é a de entrada, é a fibra de vidro. Essa fibra é disponível tanto na Onyx Pro quanto na Mark II, na linha desktop, e ela é disponível na máquina, na linha industrial, na X5 e na X7. É a fibra de entrada, é a fibra de, vamos dizer assim, menor custo de aquisição, mas só a fibra de vidro já vai me garantir uma peça algo em torno de 3 a 3,5 vezes mais resistente do que uma peça feita em ABS, por exemplo. A segunda opção de fibra que nós temos também é uma fibra de vidro, mas ela é chamada de fibra de vidro High Strength, High Temperature. E ela mantém a mesma resistência mecânica que a fibra de vidro, porém para altas temperaturas. Então, se você tem um trabalho, uma peça dentro do ambiente fabril que vai trabalhar numa temperatura mais elevada, então talvez a fibra de vidro HS-HT seja o material que você está procurando. Esta fibra vai trabalhar sob ação mecânica, sob carga, até aproximadamente 150 graus. E aqui, para deixar claro, o Onyx, que é o material preto, né, que compõe a peça propriamente dito, é um material que também tem um HDT relativamente alto. O Onyx vai trabalhar sob carga, ele sozinho sob carga vai até aproximadamente 145 graus. De maneira que esses dois juntos vão trabalhar bem em ambientes de alta temperatura. A terceira fibra que nós temos chama-se Kevlar. E penso eu que o Kevlar já é mais conhecido nosso pelo fato de ser matéria-prima de coletes à prova de bala, por exemplo. E de fato, essa é uma das grandes vantagens de nós usarmos o Kevlar. O Kevlar é um material leve, então de todas as fibras, ele é o que é o menos pesado e ele é o que tem a maior flexibilidade entre todos os materiais. Então, aplicada uma determinada força, ele é o que é capaz de ceder um pouco mais do que os outros, e depois de retirada essa ação mecânica, ele volta à forma original, volta à posição original sem grandes dificuldades. Tá? Esse é o material que nós... esse é o material, por exemplo, que eu utilizei para fazer alguns fingers que nós usamos no stand da SKA, e eu vou mostrar depois para vocês essas peças, tá? A última fibra, talvez seja a fibra mais conhecida de todas. Nós trabalhamos com fibras de carbono. Então, assim, as grandes vantagens desse material são a sua alta resistência mecânica, mas também a sua relação dessa resistência mecânica com o peso da peça em si. Então eu consigo fazer peças extremamente resistentes e extremamente leves, tudo ao mesmo tempo. Tanto que vários clientes da Markforged que possuem máquinas aptas a trabalhar com a fibra de carbono têm feito peças que vão para a fábrica no lugar de peças usinadas em alumínio. Tem muita gente que está substituindo peças em alumínio por peças impressas com esse material, com essa fibra. Me permitam então dar dois exemplos para vocês sobre como a gente pode usar a Markforged na nossa fábrica.
Para quem foi no nosso stand, deve ter visto uma ilha um pouco mais pro fundo do stand com um CNC e um robô. Naquele exemplo, o nosso robô fazia a alimentação de matéria-prima no CNC. Só que é uma forma muito específica. A peça tinha uma forma muito específica depois de usinada. Então, qual foi a nossa proposta? A nossa proposta foi que os fingers deste robô tivessem exatamente a forma da peça, para que a manipulação dela fosse fácil. Só que esse é um trabalhão grande para quem quer usinar os fingers, para quem precisa da ferramenta pelo método tradicional. O que nós fizemos? Nós fizemos um desenho em CAD, mandamos imprimir na Markforged. Como eu havia comentado, vocês estão vendo só a parte preta, que é o Onyx, mas por dentro dela nós temos Kevlar, que permitiria, caso necessário, uma certa flexibilidade no momento de pressionarmos a peça usinada, sem oferecer dano a ela. Ok? Mas não só os fingers, vocês podem ver que tem uma terceira peça na cor preta, que é uma flange, que está prendendo toda a garra ao robô. Ela também foi impressa por nós e foi utilizada na feira praticamente todos os dias. Até para vocês entenderem do que nós estamos falando, o pessoal responsável por esta ilha dentro do nosso stand, eles contabilizaram até o dia de sábado, último dia de feira, mais de 1000 ciclos dessa garra. Cada ciclo continha 3 ações, ou seja, esses fingers pegavam a peça usinada pelo menos 3 vezes em cada ciclo. Então os nossos fingers completaram pelo menos 3.000 ações durante essa semana que ficou em trabalho lá na feira. E esse é um dado muito interessante, porque nós tivemos acesso depois às peças e elas não demonstram desgaste. Elas então poderiam ser utilizadas por muito mais tempo, eventualmente poderiam ser utilizadas indefinidamente, como se fossem ferramentas finais mesmo. O que vem de encontro com a proposta da Markforged. Até para complementar para vocês, nós tivemos também uma outra situação interessante. Eu peguei, durante a montagem desta apresentação, eu fui buscar montar o preço dos fingers, para que a gente pudesse ter uma ideia de quanto custou, afinal de contas, essa ferramenta. E da minha montagem do preço, eu me deparei com a cotação do dólar a R$4. Então, o dólar deu uma disparada essa semana. De maneira que a gente, quando foi montar, então ficou pensando como é que ia ser o câmbio e tal, mas no fim, essa ferramenta que vocês estão vendo na tela nos custou R$100. Aqui tem aproximadamente 6 horas de trabalho a um custo de R$100. Então, aí eu deixo essa pergunta para vocês. Qual vai ser o processo ou qual vai ser o fornecedor que vai me garantir ferramentas para um braço robótico, por exemplo, em menos de um dia de trabalho a um custo de R$100? Pois bem, nós não tínhamos, nessa ilha nós não tínhamos apenas este exemplo, nós tínhamos um segundo exemplo que era o próprio dispositivo da peça. Então vocês estão vendo aqui uma peça presa à mesa sobre um dispositivo que também foi impresso. O porquê desse dispositivo? Para mostrar que eventualmente depois da usinagem poderia haver uma segunda operação. E esta segunda operação nós chamamos, por exemplo, de gravação a laser do número de série. Então, nesta face que está aqui em cima, eu gostaria de gravar o número de série da peça a laser. E vamos pensar que para eu fazer essa gravação, a peça teria que estar numa posição um tanto quanto diferente.
quem pode me proporcionar isso sem me criar grandes dificuldades? Um dispositivo impresso. Então, novamente, para que vocês entendam do valor que nós estamos falando aqui, este dispositivo também nos custou algo em torno de R$100, um pouquinho mais, R$105 mais ou menos. De maneira que eu tinha toda uma operação completa e ela não chegou a me custar R$220. Me permita então colocar um segundo exemplo que nós fizemos para um outro cliente. Esse cliente está interessado na impressora para a área de manutenção. Então, o que veio para nós foi uma peça que eventualmente ele precisa substituir, e nada mais comum do que uma engrenagem. Então, nós propusemos para ele duas opções. A que vocês estão vendo na tela é feita puramente em ônix, não tem fibra. Esta peça foi feita com uma resolução de 100 microns. No cômputo geral, esta peça me levou 4 horas e meia para ser fabricada e me custou R$16 na época de construção. Tá? Uma segunda opção que nós demos para esse cliente foi a mesma engrenagem, porém feita com fibra de carbono no seu interior. Então, reforçamos a peça. No caso, a fibra vai me exigir uma resolução um pouquinho maior, então nós fizemos a peça com camada de 125 microns. E o resultado geral foi que eu tive a peça em 3 horas, a um custo de R$68 mais ou menos. Então, aqui de novo, queria deixar uma pergunta para vocês pensarem. Qual vai ser o recurso ou qual vai ser o fornecedor que em 3 horas e pouquinho de trabalho, me custando R$70, vai conseguir com que o meu equipamento que estava parado por causa de uma peça quebrada volte a funcionar e eu não tenha mais esse tipo de problema. Então, percebam que a impressão 3D veio aí para resolver um monte de coisa no ambiente fabril. E a título de curiosidade, esta peça da tela ainda está rodando, é a última informação que nós temos do cliente, ela ainda está em funcionamento. Tá? Então, foi colocada na máquina, está trabalhando e até onde sabemos, não apresentou nenhum problema ainda. Passando para a nossa última parte, eu gostaria então de trazer um assunto que foi alvo de muitas procuras, muitas perguntas lá no stand da SKA, que é a impressão em metal. As pessoas estão procurando fazer em metal aquilo que elas fazem em plástico, ou seja, eu tenho um arquivo CAD, mando para a impressora e de uma maneira, vamos dizer, como se fosse um passe de mágica, eu teria a peça impressa em poucas horas e poderia utilizá-la, só que em vez de ser plástica, uma peça metálica. Bom, devo dizer que é quase isso, né? Não é exatamente deste jeito, mas para que todos entendam como que a gente obtém uma peça em metal através da solução da Markforged, vocês vão ver ali no topo da página à sua direita que nós temos o nome desse processo, é Atomic Diffusion Additive Manufacturing, ou ADAM, tanto faz, e ele vai ser composto de fases. Então, esta primeira fase que que as pessoas vieram procurar, foi o que nós mostramos na feira, ela existe. Você vai pegar um arquivo CAD, vai colocar numa impressora e ela vai imprimir. Daqui eu tiro uma peça que nós chamamos de peça verde. Ela não é uma peça puramente metálica, ela é uma peça polimérica com carga metálica. Então o que nós vemos na imagem, se eu segurasse esta catraca na mão e pressionasse com os meus dedos, ela deixaria marcas, eventualmente ela poderia até quebrar.
porque esta é uma peça verde. Ela tem a resistência do polímero. O que eu preciso fazer? Preciso passar para a segunda fase. A segunda fase é uma espécie de lavagem. Nessa lavagem, eu vou começar a extrair esses aglutinantes. Então, esta peça vai começar a ficar porosa, vai manter a carga metálica, o pó metálico, mas apenas uma porção do aglomerante é que vai manter essa carga metálica unida. Eu preciso desta situação para a terceira fase. A terceira fase significa que ela vai para um forno de sinterização. Dali, eu elimino todo e qualquer aglomerante e eu vou unir, eu vou sinterizar as partículas metálicas. Então, na prática, esta peça ela vai inclusive contrair para chegar no que seria a peça final. E dependendo da matéria-prima que nós estamos utilizando, ela vai chegar a contrair até 20% do seu volume. Só que isso é previsto em projeto, isso é previsto pelo processo. Como é que vai funcionar? Eu vou então ter o meu CAD vai ser com as peças finais, com as dimensões finais, perdão. Eu vou mandar isto para a impressora já trata de fazer a peça maior, o necessário para que lá na frente eu vá contrair essa peça. Então, da impressora eu vou tirar uma peça que é algo em torno de 20% maior. Ela vai, então, para essa lavagem. No forno, ela vai fazer aquilo que eu havia comentado, eliminar todo e qualquer aglomerante e unir essas partículas, contraindo o seu tamanho em 20% mais ou menos. Muito bem. Quais são os materiais que eu posso trabalhar através desta tecnologia? Hoje eu tenho alguns materiais. O primeiro deles, o principal deles, é um aço inox, que é o 174 pH. Eu tenho também outros dois materiais lançados neste ano, que são já aços ferramenta. Então eu vou ter o H13, que eu posso utilizar para fazer ferramentas que vão trabalhar a quente, e eu tenho um outro aço ferramenta que é o A2, que é utilizado para fazer ferramentas que vão trabalhar a frio, de maneira que eu tenho uma gama grande de possibilidades de maneira que eu tenho possibilidades amplas aqui quando eu estiver imprimindo as minhas ferramentas no chão de fábrica. Só uma curiosidade para vocês, quando essas peças saem da impressora, nós temos aqui peças que são efetivamente metálicas e com comportamento de peças metálicas, como se fossem feitas por outros processos. Então, as peças que eu retiro desse processo possuem, por exemplo, apenas para dar um exemplo, essas durezas aqui. Tá? Começo com 30 Rockwell C no aço 174 e consigo chegar até 52 Rockwell C para o A2. Um outro detalhe interessante, isto não deixa de ser uma peça metálica. Eu consigo fazer outras operações em cima dessas peças, inclusive tratamentos térmicos. Então, eu sou capaz de aumentar essas durezas para que eu aumente a sua vida útil ou então a sua produtividade. Bom, para dar um exemplo para vocês de como a gente pode trabalhar com essa impressora, eu trouxe um caso da própria Markforged com a Black & Decker, que faz, entre outros produtos, este martelete hidráulico. Então, essa ferramenta serve para instalar no chão os postes. Quando vocês, por exemplo, vão viajar
pegam uma estrada e vocês veem as placas de velocidade máxima permitida. Então, aquele poste é preso com essa ferramenta. E dentro dele, eu tenho na verdade, eu vou ter do lado dele, nessa direção aqui, um gatilho, que é comprido desse jeito. Esse gatilho, ele vai acionar o comando hidráulico. E a transmissão da força do gatilho para o comando é feita por essa peça que hoje, né, que pelo método tradicional, é composta de 4 componentes. Pois bem, a Markforged, então, sugeriu, tá, um projeto novo, feito baseado na tecnologia que eles possuem. É uma peça única, no lugar de ser uma montagem, que vai trabalhar no lugar daquela peça como se fosse uma peça final. Então, essa forma mais prismática que nós estamos vendo, ela privilegia a velocidade de impressão, ela privilegia a diminuição de peso da peça, ela vai privilegiar a produtividade da impressora MetalX, ok? E não só isso. Hoje, esta peça, ela tem 2 situações. Para os modelos novos desse martelete, ela é hoje a MetalX é uma máquina de produção, ela faz peças finais. Mas para os modelos antigos do martelete, esta peça que a gente está vendo na tela, ela no fim é uma peça de manutenção, uma peça de reposição. E aqui é uma situação muito interessante. Além dela ser uma peça muito mais leve do que aquele conjunto que eu mostrei anteriormente, no caso do processo de manutenção, a MetalX trouxe muitos ganhos. Porque imagina você, de repente eu tenho um martelete antigo para consertar e eu não tenho mais em estoque a peça, então eu tenho que produzir. Se fosse pelo método tradicional, eu teria que ter toda uma linha, toda uma série de ferramentas, todo um pessoal preparado para isso, enquanto que na impressora basta pegar o arquivo e mandar imprimir. Então, por conta dessa situação, esta peça que nós temos aqui, ela no fim vai ser uma peça que custou 8% do que seria o método tradicional e me leva 5% do tempo que eu levaria se eu fosse fazer pelo método tradicional. Então, esses são as informações que eu queria trazer para vocês hoje. Tá? Quero agradecer pela atenção de vocês. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma questão que queira esclarecer. Nós temos aí pelo menos uns 2 minutinhos para responder alguma coisa. Acho que dessa vez não vamos ter nenhuma pergunta aqui. Eu vou então encerrando por aqui agora. Quero agradecer a presença, ainda que digital, né? Mas a presença de todos, o tempo que vocês demandaram conosco. Lembrando que agora à tarde nós vamos ter mais um webinar voltado para outra tecnologia de manufatura aditiva que nós trabalhamos, que é a da HP. E muito obrigado a todos.